Oi, você que está aqui mais uma vez para acompanhar o nosso trabalho. Desta vez, uma decoração de um naked cake que foi um prêmio aqui no nosso canal do Instagram e uma das minhas seguidoras levou a melhor. E eu já começo o vídeo com dica boa. Para você que vai fazer naked cake e tem dificuldade de utilizar o acetato, é bem simples. Você pega a forma do tamanho do bolo que você vai usar, pega o acetato e rola em volta da sua forma do tamanho do bolo, lembrando. Porque aí a brechinha dessas bordas da forma, ela acaba segurando o acetato e você consegue ter um controle maior para medir o tamanho que vai ser seu bolo e assim você evita desperdício de acetato e se enrolar todinha na hora de passar o acetato em volta do bolo. Esse acetato é muito bom. Eu comprei por um precinho maravilhoso. Se você quiser o link, comenta pra mim aí, diz pra mim que você quer que eu te envie o link desse acetato maravilhoso. Terminado de cortar, agora sim eu vou pôr minhas luvas para começar a pegar a massinha do bolo, o nosso recheio e começar a rechear e fazer a montagem desse naked cake. Esse foi o naked cake de 12 centímetros, que aqui na minha confeitaria rende até 8 fatias. Se você veio aqui porque viu o vídeo aqui eu ensinando como usar manga de confeiteiro, aqui se repete novamente a diquinha, né? Põe ali o dedinho, mede mais ou menos a distância, a espessura que você quer, vai lá e passa a tesoura. Se eu fosse utilizar chantilly aí, ao invés de recheio, esse buraco seria bem maior. O meu dedo iria caber dentro desse buraco mesmo. Eu ia colocar o dedo assim e o dedo iria entrar e sair tranquilamente. Caso você não tenha, obviamente, o bico perlê para isso. Como aqui eu não uso o bico perlê para fazer cobertura nem recheio, eu uso o meu dedo mesmo. Então aqui eu venho colocando a manga de confeitar em volta da minha mão, vou formando um cone, veja como ele fica bem apoiado na minha mão. E depois sim eu começo a colocar o recheio dentro desse saco de confeiteiro. Desta forma eu não tenho desperdício, não tenho dificuldade alguma para colocar o recheio dentro e não faço sujeira na minha bancada, nem na minha mão, nem mesmo no próprio saquinho de confeiteiro, né? Veja como é simples, aplico o recheio e puxo a colher, sempre prendendo aí no meu dedão para o recheio ficar completamente dentro da manga de confeitar. E eu vou fazendo esse processo até finalizar. Eu vou colocar aqui o prato mais para perto para vocês terem uma noção, né, pertinho da câmera, como que é fácil, como que é simples de fazer. Olha esse recheio como tá cremoso, olha como ele tá perfeito, perfeito para manga de confeiteiro. Olha o brilho desse brigadeiro. E aí está bem pertinho para vocês verem. Essa minha manga é tamanho M, tem a P, M e G. Essa aí é tamanho M. Eu uso esse tamanho para basicamente tudo, para recheio, para cobertura, dá super certo. Agora eu vou puxando aí o meu saco, né, pra cima. Eu vou puxando esse saco de confeiteiro pra cima. Veja que não faz sujeira, não sai por cima. E por que eu indico você fazer esse buraco antes mesmo de você colocar o recheio? Porque se essa minha manga estivesse completamente fechada, sem eu ter cortado, quando eu fosse apertar essa manga lá em cima para o recheio descer, ela iria segurar, esse recheio iria subir, porque não teria saída de ar por baixo para poder esse recheio descer. Então, primeiro eu corto, faço esse furo, porque aí, quando eu pressiono o recheio, eu solto o ar que está dentro da manga e o recheio desce. Neste momento, eu poderia utilizar tanto o chantilly quanto o recheio. E o recheio, gente, ele tende a grudar mais o bolo, a segurar mais firme o bolo na cake board. Então, se tiver recheio no momento para eu colocar na cake board, eu vou preferir usar recheio ao invés de chantilly. Mas eu uso bastante chantilly por aqui também, principalmente quando é prensagem de bolo na forma, que eu já tenho utilizado todo o recheio ali dentro, né? E depois que eu venho colocando a minha cake board, que nos vídeos seguintes vocês vão ver como é essa técnica que eu vou trazer aqui para vocês. Eu só estou preparando os conteúdos para poder divulgar aqui para vocês terem acesso. E como vocês podem ver, não tem segredo. Eu vou ali, coloco o recheio na minha cake board, venho com a minha primeira camada de bolo, coloco em cima da forma, dou aquela apertadinha e já venho com o recheio. E olha como é fácil de aplicar esse recheio estando na manga de confeitar. Vê que já como é simples. Eu vou girando a bailarina, enquanto o recheio por si só vai criando essa camada bonita, brilhosa e uniforme, que é o melhor de tudo, uniforme. Gente,
tenho algo para explicar para vocês a respeito de massa e recheio. Nunca o recheio pode estar com a espessura maior do que sua massa. Não só por questão de excesso de recheio, mas também de estrutura. Tem que haver um equilíbrio. Ou você tem a mesma quantidade de massa e recheio, na mesma espessura de camada, ou você tem um recheio um pouco mais fino. Mas nunca recheio ultrapassando a camada de bolo da sua massa. Apliquei aí todo o recheio, como vocês podem ver. Uma camada bem generosa, mas suficiente, sem excessos, e vou vir com a minha segunda camada. Eu utilizo aqui calda neutra. Eu prefiro calda neutra. Eu uso calda de leite? Uso sim. Mas é bem assim, difícil, é bem mais difícil utilizar a calda de leite. Eu prefiro a calda neutra, porque traz mais durabilidade para os nossos bolos. Mais uma dica para vocês é que o bolo no acetato você pode molhar mais do que o bolo que vai prensado para decoração, com chantilly ao redor. É bem mais molhadinho, porque o acetato ele vai segurar esse bolo. Então não tem risco nenhum desse bolo desmoronar. Não tem problema se o seu recheio ficar um pouquinho mais mole, não ficar tão firme assim. Como vocês podem ver, esse brigadeiro não tá um brigadeiro tão duro, tão firme. Diferente se eu fosse fazer um bolo prensado para pôr chantilly depois. Eu precisava de um recheio mais estruturado ou então de uma barreira de contenção feita com ganache ou com o próprio chantilly poroso. Mas isso aí é ideia para outro vídeo que também já está a caminho para vocês, que eu vou trazer aqui um vídeo completinho fazendo a barreira de chantilly aqui nos meus bolos com recheios um pouco mais mole. E a gente aí vai repetindo o mesmo processo, né? Camada, calda, recheio, camada, calda, recheio. E por fim, eu vou colocar a minha última camada de bolo. Meus bolos costumam ter 3 camadas de massas e 2 camadas de recheio. Para mim é suficiente, é o suficiente dessa forma. Se eu trouxer aqui, porventura, 4 camadas de massa para 3 camadas de recheio, a minha quantidade de recheio é a mesma. A pesagem é a mesma. Eu só fraciono a mesma medida de recheio para 4 massas. É assim que funciona. A não ser, claro, que a cliente me peça outra camada de recheio por fora, né? Aí sim vem um valor à parte. Coloquei a minha última camada e eu vou vir agora com o meu acetato. E veja como é simples. Eu não passo nada nesse acetato. Eu não passo desmoldante, eu não coloco água, não coloco nada. E depois, na hora de tirar, é muito fácil. Não tem isso de grudar, de que não vai soltar, de que o bolo vai desmoronar. Não, isso nunca aconteceu. E, gente, olha a minha massa. Que massa linda, essa massa é perfeita demais. Eu vou fazer futuramente aí o nosso grupo VIP do Telegram para trazer receitas de massas, de recheio, de tudo que a gente trabalha aqui na nossa confeitaria. Mas aí é mais adiante e vai ser no nosso grupo VIP. Depois que eu enrolo o acetato, sem nenhuma dificuldade, como vocês podem ver, eu venho colocando a nossa fita adesiva para segurar a emenda do acetato. E veja como é bem simples. Ela gruda um pouquinho ali nas luvas, mas é bem facinho de tirar. Depois que eu vejo que está bem firme ali o meu acetato, eu venho apertando a massa do meu bolo, pressionando para esse recheio ficar bem uniforme no acetato. Tá vendo como ele vai ficando mais uniforme ali dentro, ele vai se espalhando e encostando no acetato. A última camada lá de baixo eu percebi que infelizmente ela não grudou tão bem assim, ela não teve esse espalhamento melhor, mas de toda forma ficou camadas bonitas, ficaram camadas uniformes e camadas recheadas. Outra dica é para o tamanho do acetato, a altura. Eu meço, gente, a altura de um dedo. Vocês viram que eu coloquei 3 dedos, veja como estava alta esse acetato. Então eu tirei, coloco o meu dedinho ali para saber a altura mais ou menos de um dedo e depois eu corto, porque um dedo é suficiente para você pôr de chantilly e ficar na quantidade adequada. Porque se você colocar muito chantilly, fica bem desproporcional. Então eu meço aqui, boto na espessura de um dedo mais ou menos, na altura de um dedo, e para mim fica excelente. E eu vou cortando ali mesmo o meu acetato já no bolo. Não tem problema nenhum, não tem risco nenhum de acontecer alguma coisa. Eu sempre fiz assim e nunca deu errado. Esse acetato aí era de 15 centímetros de altura e por isso ficou bem alto. E olha que esse bolo aí, ele ficou com cerca de 12 centímetros aí mais ou menos. Então eu tive que tirar esse excesso, eu tinha que cortar esse excesso. Pronto, agora sim está perfeito para colocar o chantilly. E gente, eu pequei nesse bolo, eu quase esqueço de pôr a calda nesse bolo.
E eu vim direto com o chantilly, meu Deus. Aí já tô com o chantilly batido, não está hidratado. Eu venho com o meu corante verde da Fab, é só o corante da cor verde mesmo, verde da Fab. Coloco ali uma quantidade que eu acho que seja suficiente e venho batendo até hidratar esse chantilly. Ele não está hidratado ainda, ele só tá batido, acabei de tirar da batedeira, coloquei o corante e vim batendo aí pra ficar bem uniforme. Como esse chantilly aí não bati tanto, não deixei ficar tão poroso, veja que só de colocar o corante, ele já pegou o ponto excelente, o ponto que eu queria. Sem bolhas, sem estar poroso. Olha que chantilly bonito, cremoso. Se fosse preciso hidratar, eu iria colocar água ou leite condensado. Mas, como eu já bato meu chantilly com leite condensado, eu estou hidratando meu chantilly com água, para não ficar tão doce com excesso de açúcar. E olha só, eu aí colocando chantilly sem pôr a calda no bolo. E eu lembrei que eu não tinha colocado a calda no bolo. Meu Deus. Aí eu venho retirando esse chantilly para colocar a calda no meu bolo. Não tem problema nenhum, gente. Pode trazer esse chantilly aí normalmente para pôr a calda. É normal para vocês verem como que na confeitaria acontece. Às vezes uma distração, né? A gente acaba esquecendo alguma etapa e graças a Deus que bem no momento assim eu lembrei, veio aquele brilho assim na minha mente. Então sim, eu vim com a minha caldinha colocando, não tem problema nenhum. Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para você ver que nem tudo é tão perfeito, é tão simples, né? É tão fácil, porque às vezes a gente vê um vídeo curtinho ali no Instagram, rápido demais, e você pensa, nossa, como dá tudo tão certo, como não erra nada. Não é bem assim. Toda confeitaria tem suas dificuldades, tem aquele momento que tá mais difícil, que a gente erra a mão, e isso é super normal. Se acontece com você, não se frustre, porque isso acontece com todo mundo. Como vocês puderam ver, aconteceu comigo aí nesse bolinho. Quase esqueço de regar a minha massa. Agora veja esse chantilly como ele está bem hidratado, brilhoso no ponto certo. Tá um chantilly bonito. E posteriormente eu vou trazer para vocês aqui também o vídeo de como hidratar o chantilly, passo a passo, batendo o chantilly, como eu faço a hidratação, como eu armazeno meu chantilly, quais marcas eu utilizo, quais são as melhores, as que eu indico para vocês, né? Para vocês não errarem também. Já sofri muito com marcas de chantilly, procurando, tentando encontrar aquele que eu me adaptasse melhor, e com certeza eu vou trazer para vocês aqui essa experiência também. Porque olha que chantilly perfeito, como ele fica lisinho, como a espátula escorrega por cima dele. É muito simples, é muito fácil. E você também não vai sentir dificuldade, eu tenho certeza. Bolos no acetato tá sendo o meu queridinho atualmente. Adoro, porque é fácil, é rápido, é prático, é simples da gente fazer, de se trabalhar. É um produto que você consegue fazer de última hora caso o seu cliente precise. Então também serve como um socorro, né? Num de repente assim. E agora eu vou fazer um trabalho de aspiral. É só pôr a espátula no bolo, mão paradinha, e você vai girando a bailarina até chegar no centro do bolo. Concluí essa etapa, venho limpando minha cake board. Vou limpar também a lateral aí do meu bolo que tá sujo de chantilly, para esse acetato ficar bem limpinho. E depois eu limpo a bailarina também. Como eu sempre digo e bato na tecla, a apresentação é tudo. Então, deixa o cake board limpinha, um bolo limpinho, uniforme, porque aí passa um ar de zelo, de cuidado, de carinho que você teve ali no seu produto. Vou passando aí a minha fitinha para pôr o lacinho, né, para fazer esse lacinho. E, gente, eu tenho muita dificuldade em fazer laço em naked cake. Se vocês tiverem alguma dica para me dar, me deem, por favor, porque eu tenho realmente dificuldade de fazer laços. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa dificuldade. Esse bolinho aí foi no tema do Brasil, né? Como eu disse a vocês, a cliente, ela ganhou aqui o prêmio, porque acertou qual seria o placar do jogo do Brasil contra o Japão. Ela acertou e então ela levou para casa esse lindo naked cake que eu fiz especialmente para ela. Para me ajudar, eu venho com meu adesivo com a minha logo atrás para segurar essa fitinha, porque sinceramente, gente, eu tenho muita dificuldade mesmo. Então eu coloquei esse adesivo para segurar e deu muito certo.
serve de dica para você também, se você tem dificuldade de colocar o laço no naked cake. E você vai vendo como vai se transformando, né? Como vai ficando bonita a apresentação. Depois disso, eu venho já para aplicar o meu topinho. Se você tá gostando de conteúdo como este, se você gosta de conteúdo assim, diz aí pra mim, dá o teu feedback, diz o que eu posso melhorar pra você, o que você gostaria que eu trouxesse, o que você me indicaria pra trazer aqui de mais conteúdo, que a gente vai analisar, vai verificar e a gente vai trazer esse conteúdo para você. Amo o que eu faço, amo a confeitaria, é algo que eu faço realmente por amor, por paixão, é terapêutico para mim e espero que para você também seja tão gratificante quanto é para mim. Espero que vocês tenham gostado e te aguardo no próximo vídeo com muitas dicas de ouro. Até lá, tchau!